Olá, tudo bem? Paz, a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 22 de novembro, cuja leitura do dia, segundo os Coríntios 11, Jeremias 30 a 32, nós vamos meditar, refletir sobre a nova aliança dos últimos dias. Que isso, irmão, tá inventando? Calma, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo, Jeremias 31, versos 31 a 34, Jeremias 31 a 34, pega a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, o vídeo não é ao vivo, então dá para você pausar e pegar a sua Bíblia. Diz assim, Jeremias 31, de 31 a 34, a santa e poderosa palavra de Deus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um a seu irmão, a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Muito bem, muito bem. Essa é uma profecia, tá, messiânica, uma nova aliança, que seria estabelecida com a igreja, unindo os judeus, a chamada casa de Judá, e os gentios, casa de Israel, que foi dispersa entre as nações, ambos convertidos a Cristo. O Senhor é um Deus de alianças. Com Adão, primeiro ali a responsabilidade do homem para com a criação e a ordem de Deus a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estabeleceu uma aliança, um pacto, um acordo. Depois, as maldições proferidas contra a humanidade por causa da queda e a graça como provisão de Deus para o pecado. Deus ele estava estabelecendo uma aliança com Adão, com a humanidade, digamos assim. Com Noé também, não mais destruição de toda a vida na terra, com um dilúvio, e o arco celeste como sinal, e também a lembrança de que Deus pode e vai julgar o pecado, conforme nos registra 2 Pedro. Com Abraão, de que seria grande e teria inúmeros descendentes físicos, seria pai de multidão de nações, e por meio dele a formação da nação de Israel e a bênção para todas as famílias por sua descendência, que aponta para a salvação aos gentios pela fé em Cristo. Okay? Com Israel, de que ampliaria a terra e que eles seriam espalhados pela desobediência, mas restaurados em uma nação. Cativeiro. Com Moisés, em que ele falava que a bênção viria pela obediência e a maldição pela desobediência. Aqueles longos capítulos, né? O da maldição é maior, se eu não me engano, lembrando agora rapidamente. Com Davi, o reino eterno e a sua linhagem. Então você vê isso ao longo da palavra. Olhando para o contexto, versos 1 a 4 do capítulo anterior, do 30, o que nós encontramos? Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá.
num contexto histórico, está falando do retorno ao cativeiro. Lembra dos 70 anos que eu comentei na reflexão anterior? Ok, mas presta atenção a partir de agora em algo que nos dá um vislumbre mais escatológico. Versículos 5 e 6. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Pois veja cada homem com as mãos sobre os lombos, como há que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos? O que é isso? A mão sobre os lombos como se fosse dar à luz. Como dores de parto. Um momento de como dores de parto. Dores de parto. Do 5 a 9. E aí nós podemos considerar isso como algo bem escatológico. De 7 a 9, né? Porque ainda é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, porém será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor. E aí ele começa dizendo no versículo 3, vem dias, um período, dias, mais de um período, ok? Mas aqui no versículo 7 ele fala daquele dia. Vem dias, período, aquele dia, um momento específico. Tá entendendo? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia específico. Ele não está falando de um período de tempo, mas está falando de um dia específico. Que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Presta atenção, presta atenção. Tem um texto que eu me lembrei agora que eu esqueci de colocar aqui. Como aqui está dando a luz em dores de parto. 1 Tessalonicenses, podia usar Mateus 24, princípio das dores. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Fala do tempo da angústia, dia do Senhor. Aquele dia. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que tempo de angústia é esse que vem, do qual o povo de Deus será salvo? O povo, e o povo aqui de Daniel, para mim, tá? Não está falando de Israel, está falando dos servos de Deus, o povo de Deus, não os israelitas, mas o povo de Deus. Hoje, a igreja em Cristo é povo de Deus, ok? Mas está dizendo que será salvo todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro? O livro da vida. Está falando de algo escatológico. Porque será naquele dia, o que o texto está dizendo, tá? Naquele dia,
nunca mais se servirão deles os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Porque será naquele dia nunca mais se servirão deles os estrangeiros. Com os acontecimentos finais, o Senhor intervirá nas nações, e o reino de Deus será estabelecido na terra, e o povo de Deus servirá ao Senhor, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei, ou seja, o Messias, o descendente de Davi, o nosso Senhor Jesus. E qual foi o texto que o seu irmão esqueceu? Apocalipse 19, que fala exatamente disso. A partir do 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, o Senhor dos exércitos, lembra que eu falo? E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 21 do capítulo 30. E os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz ao Senhor, porque o seu governador, o seu governante, o seu rei, sairá do meio deles. Deus se fez homem, e de nós, dentre nós, o Filho do Homem, que 100% Deus, 100% homem, o nosso mediador entre Deus e os homens, como descendente de Davi, filho do homem, tendo se tornado homem semelhante a nós, do meio de nós, aquele que governaria, o governador, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Quem foi aquele único capaz, em última análise, de, como nosso eterno sumo sacerdote e governante, sendo rei, teve o direito de se aproximar de Deus? Jesus. Jesus. Aquele que se achegou a Deus, se aproximou a Deus, entrou primeiro no Santo dos Santos, e por isso, pela fé em Jesus, podemos nos achegar ao Senhor. Ele, Deus, tomou a iniciativa para nosso relacionamento com Ele, enviando Jesus para nossa reconciliação. O Senhor nos atrai a esse relacionamento com Ele. O Espírito Santo nos leva a Cristo e Jesus nos conduz ao Pai. Nos versos 23 e 24. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu, uma tempestade varredora. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios, não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. No fim dos dias entendereis isto. Ou seja, no fim dos dias, a ira de Deus será consumada sobre aqueles que rejeitam o Senhor. Entrando no capítulo 31, especificamente o verso 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí, por seu grande amor, planejado na eternidade, executado na vinda de Jesus, provado na cruz, Deus nos atrai a Ele. Versículo 7. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores, e dizei, salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel, o Rei das nações.
virá salvar o remanescente do seu povo. Versículo 7. No versículo 9, ele mesmo, o bom pastor, nos guiará às fontes vivas das águas. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros das águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim, é o meu primogênito. Nos lembra de Apocalipse 7, 13 a 17. E um dos anciãos nos falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Versículo 11. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Jesus, o mais valente, nos livrou daquele que é mais forte do que nós, das garras de Satanás. Lucas 11, 20 a 22. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança. Está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Versículo 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Aqui numa linguagem poética, para mostrar que as tribos do norte, descendentes de José e Benjamim, os filhos de Raquel, seriam levados ao exílio, mas haveria restauração e alegria. Mas também é uma profecia da época do nascimento de Jesus, pois Mateus faz menção para expressar tristeza pela morte dos meninos inocentes. Mateus 2, 16 a 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Versos 29 e 30. Nós vemos aqui a responsabilidade pessoal em relação aos pecados. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. E então Deus promete estabelecer uma nova aliança. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E esses dias são os últimos dias, porque nós não nos atentamos de que ao Jesus vir ao mundo como homem, vivendo, nascido sem pecado, que foi gerado do Espírito Santo, semente divina, vivendo sem pecado, morrendo sem pecado, por causa dos nossos pecados em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia para como prova da justificação dos nossos pecados,
de que a justiça dele é atribuída a nós. Ele subindo aos céus, esse período já inaugurou os últimos dias, ok? E aí, meditando na primeira aliança, eu havia esquecido de mencionar o texto quando estabelecida a antiga aliança, e eu fui ler e eu fiquei maravilhado com algo aqui. Vamos lá. Na primeira aliança, o sangue dos animais ele foi derramado e a parte que cabia ao povo era a obediência dos mandamentos. Êxodo 24, 5 a 8. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem falado, tem feito convosco sobre todas estas palavras. Algo que apenas poderia trazer uma purificação na cerimônia, né? Nos ritos ali, algo cerimonial. Não uma limpeza interior. Não podia alcançar a mente, o coração daquele que cria, conforme Deus prometeu fazer nessa nova aliança que nós lemos aqui em Jeremias 31 a 34, capítulo 31, de verso 31 a 34. E aí, Deus sela um novo pacto, essa nova aliança, o Novo Testamento, com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. Hebreus 12, 24 diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então a nova aliança, mediada por Jesus e por seu sangue, ela foi estabelecida, só que os termos eles permanecem: a obediência e guardar os mandamentos. Antes, obedeciam à lei para fazer parte da aliança. Agora, por já estarmos na nova aliança, desejamos viver os mandamentos de Deus por amor a Ele. Agora, presta atenção nisso aqui, que eu estava lendo. Eu já tinha fechado aqui o PDF que eu exporto para deixar aberto e eu consultar durante a gravação. E eu só fui ali rapidinho ao banheiro, retornei, já tinha deixado já o celular aqui no jeito, o microfone plugado aqui, né, as coisas no jeito para começar. E aí eu me lembrei que eu tinha esquecido de colocar esse texto e fui ver Êxodo 24. E aí eu me deparei nisso, lendo o texto, de que ao estabelecer a primeira aliança, Moisés ele sobe ao monte, levando Arão, 2 de seus filhos e 70 dos anciãos. Ele é coberto pela nuvem. Aí tem um dado momento que ele deixa o Arão e os anciãos e manda Arão retornar ali, manda a pessoa retornar. Ele fica ali com Josué e vai até e a nuvem o cobre, tá? E entra na nuvem e fica lá por 40 dias e 40 noites. E Êxodo 24, 9 a 18. A partir dali, 25, 20, Êxodo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, nós temos o relato da especificação. Deus dá a visão para ele do céu e diz como ele deveria, como deveria ser o cerimonial, como deveriam ser os utensílios do tabernáculo, como deveria ser o tabernáculo. Deus especifica tudo ali. E aí, isso aconteceu com Moisés. Ao estabelecer a primeira aliança, ele leva alguns com ele subindo ao monte. Chega num determinado momento, olha, agora eu vou seguir, vocês voltem
Moisés ele é coberto pela nuvem e fica lá por um período, 40 dias e 40 noites. Jesus, ao estabelecer a nova aliança, ele foi ao monte das oliveiras e leva alguns com ele, leva seus discípulos. E de lá, ele sobe aos céus. E acontece o que com ele, com Jesus? Jesus é coberto pela nuvem. Vendo que Moisés, aí no capítulo 32 de Êxodo, vendo que Moisés demorava em retornar depois de ter estabelecido a primeira aliança, o povo pressiona Arão a fazer deuses para que adorasse. Hoje, vendo que Jesus ainda não retornou após ter estabelecido a nova aliança, o povo pressiona os pastores a criarem mecanismos para sua idólatra devoção. Aquela foi a aliança dos primeiros dias. Essa é a nova aliança dos últimos dias. Ela foi necessária, Hebreus 8, 6 e 7, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. E isso para corrigir a rota. Versículos 8 e 9 de Hebreus, do capítulo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, e com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E isso substituiu a primeira, verso 13, dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Ela é melhor, está confirmada em melhores promessas, Hebreus 8,6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Tá? E essa aliança, a nova, ela nos trouxe a salvação. Hebreus 7, 21 a 25. Mas este, com juramento, por aquele que lhe diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Na nova aliança, nós encontramos alguns importantes elementos aqui. Versículos 33 e 34. Eu vou começar pelo 34 na parte B, quando o texto diz, termina dizendo: porque lhes perdoarei a sua maldade, eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Na nova aliança, há perdão dos pecados. Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Para a remissão das transgressões, perdão dos pecados. No versículo 33, nós vemos que há na nova aliança transformação pela palavra. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, entendimento da palavra, e as escreverei no seu coração, transformação, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ora o que nos diz Hebreus 13, de 20 a 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade,
operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna ressuscitou a Jesus, nos aperfeiçoe em toda boa obra para fazermos a sua vontade. E nós vemos também que na nova aliança, ao relacionamento com Deus, versículo 34, parte A, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E Hebreus 10, 15 a 23 nos diz, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde a remissão destes, dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu vejo que é a nova aliança dos últimos dias, porque o contexto, especialmente no capítulo 30, nos aponta para momentos escatológicos, porque no comparativo entre o momento do estabelecimento da antiga aliança e da nova, traçando um paralelo, Moisés tipificando o Senhor Jesus, que subiu ao monte depois dali, coberto na nuvem, permanecendo no tempo, em que o povo acha que o Senhor está demorando a retornar, que ele está, no caso de Moisés, demorando, Jesus demorando, na percepção do povo a retornar, em que o povo se perverte. Eu vejo também apontando para os últimos dias. E tem algo interessante aqui, de que meu pastor chamou a atenção no grupo de pastores há alguns dias. Foi no próprio dia da leitura aqui de Jeremias 31, no dia 22, há 2 dias atrás, do versículo 35 e 36, aqui do Jeremias 31, de que assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falhar estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha o Mateus 24. Eu não tinha me atentado a isso, mas ele compartilhou conosco que o Senhor chamou a atenção na meditação naquele dia. Mateus 24, 29 e 30, diz a palavra de Deus assim. E logo depois da aflição daqueles dias, lembra do tempo de angústia? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Aí no 36, se falharem estas ordenanças, que ordenanças? Sol e lua e estrelas dando luz. Mateus 24, 29. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, as ordenanças falharão.
Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. As tribos da terra se lamentarão. E o pastor comentava nessa ocasião, pastor Alan, que pode ser, talvez Jesus tenha mencionado isso, trazido à memória deles, esse texto de Jeremias 31, 35 a 36, que enquanto as ordenanças estiverem valendo, sol, luas, estrelas, Israel, uma nação diante de Deus, mas as ordenanças falharão do sol, da lua e das estrelas, e todas as tribos se lamentarão, inclusive Israel, não tendo reconhecido, os israelitas que não reconhecerem que Jesus é o Cristo. Mas como ser participante, então, da nova aliança dos últimos dias? Primeiro, crendo no Evangelho. Lucas 22, 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O corpo de Cristo foi dado por nós e o seu sangue derramado por nós. Jesus sofreu aquela morte para nos remir dos nossos pecados. Jesus foi aviltado, humilhado, escarnecido, cuspido, zombado, bofeteado, açoitado, crucificado, para que no nosso lugar ele morresse e a vida dele tivesse em nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e deu para que morresse por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por nós. É preciso compreender o Evangelho de que foi uma troca. Jesus se entregou por nós. Mas será que nós compreendemos essa verdade? Cremos nisso? Correspondemos a isso em fé? É preciso crer no Evangelho para participar da nova aliança, a aliança dos últimos dias. Nós precisamos crer no Evangelho, compreender e corresponder em fé ao Evangelho. Jesus não veio prometer dar-nos, ser o nosso Papai Noel. Jesus veio nos dar vida eterna. Será que nós compreendemos o Evangelho? Segundo, arrependendo-nos dos nossos pecados. Mateus 26, 27 e 28. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebi dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Se eu creio nessa verdade do Evangelho, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Nós precisamos nos arrepender. Se Jesus derramou o seu sangue para os nossos pecados serem remidos, como podemos permanecer na prática dos pecados? Arrependa-se. Arrependa-se do orgulho, da vaidade, da maledicência, da inveja, da falta de perdão, da murmuração, do orgulho, da mentira, do roubo, da fornicação, da prostituição, da pornografia, da violência, da idolatria ao dinheiro, da idolatria aos seus bens, da idolatria a pessoas, a políticos, a ideologias, da idolatria a religiosos, da idolatria à família, da idolatria a você mesmo. Arrependa-se. Arrependa-se da bebedice. Arrependa-se do homossexualismo. Arrependa-se. Arrependa-se da glutonaria. Arrependa-se das dissensões, das brigas, das confusões, da gritaria, da ira.
Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se da rejeição à palavra de Deus. Arrependa-se de não amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Arrependa-se. Arrependa-se da falta de amor ao próximo, ao desprezo pelo próximo, a falta de cuidado com o próximo. Arrependa-se. Arrependa-se de não pregar o Evangelho. Arrependa-se de não meditar na palavra. Arrependa-se. Arrependa-se de não ter uma vida de oração que busca a Deus de todo o coração. Arrependa-se. Arrependa-se. Ele derramou sangue para a remissão dos nossos pecados. Terceiro, participe da aliança dos últimos dias, congregando em amor. 1 Coríntios 11, 17 a 25. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais dos que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quarto, participe da nova aliança, a aliança dos últimos dias, amando a vinda do Senhor. 1 Coríntios 11, 25 e 26. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Ame a vinda do Senhor. Em último lugar, faça isso perseverando na caminhada. Hebreus 10, 26 a 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés. Morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Sejamos participantes da nova aliança, crendo no Evangelho, arrependendo-nos dos nossos pecados, congregando em amor, amando a vinda do Senhor e perseverando na caminhada. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.